Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Meu nome é Joverlane Paula, sou professora de Biologia aqui do Centro de Mídias Educacionais do Acre e hoje vamos falar de um tema bastante interessante. Vamos falar sobre ciência. Sim, o que você sabe sobre a ciência? Sabe da história dela, como ela funciona, o que ela permite, como ela, vai desenvolver todo o seu trabalho até chegar ao fator realista, o fator de verdade. Até porque, quando eu te pergunto assim, você sabe o que é de verdade na ciência? Como é que a gente sabe? Como é que a gente acredita que as vacinas hoje funcionam? Como a gente sabe que os planetas giram em torno do Sol? Até mesmo que os dinossauros já existiram? O que mudou tanto nessa ciência? Vamos ver nessa aula de hoje, tá certo? Olha só, pessoal, vamos falar sobre história e filosofia da ciência. Acompanha comigo. A história da ciência, ela investiga como o conhecimento científico foi construído ao longo do tempo, quem foram os personagens importantes e quais teorias dominaram diferentes épocas. Já a filosofia da ciência, por sua vez, discute o que é ciência, como ela funciona, como validamos o conhecimento científico e quais são os seus limites. Vamos estar destrinchando melhor no decorrer da nossa aula, tá certo? Mas vamos lá. Vamos entender melhor a ciência. A palavra ciência designa o conhecimento que inclui a sua garantia de validade. Significa uma prática que investiga sistematicamente a realidade e a produção do saber. A ciência ela é uma das principais formas que a humanidade desenvolveu para entender o mundo ao seu redor. Então, o que é a ciência? A ciência é um conjunto de conhecimentos organizados que busca explicar os fenômenos da natureza. Ela se baseia na observação, experimentação e raciocínio lógico. Então, com isso, a gente conclui que a ciência, pessoal, ela não é uma opinião. Ela precisa passar por etapas até ser verificada. Ela é observada, ela é testada, ela é comprovada e ela é registrada. Isso é a ciência. Ah, professora, aí você, por exemplo, me fala, a planta cresce perante o sol. Beleza. Mas essa afirmação só vira ciência a partir do momento que você testa, registra e comprova. Tá ok? Então, a ciência ela tem essas etapas a se seguir. Tá ok? É claro que ela passou pela história, Qual foi a história da ciência? Ela passou pela antiguidade. Olha só, a ciência e a filosofia eram inseparáveis. Naquela época era quase a mesma coisa. Era a base da observação, lógica e explicações natural. Por exemplo, o Aristóteles, pessoal, ele já contribuía muito com a ciência. Ele apenas observava a natureza e, junto com essa observação, fazia o seu raciocínio lógico. Era desse jeito que ele contribuía para a ciência naquela época. Ele não tinha microscópio, não tinha laboratório, não tinha nada disso. Era apenas uma observação bem atenta e um raciocínio bem afiado. Então, era desse jeito que a ciência funcionava na antiguidade. É claro que acabou mudando, Acabou evoluindo. Já na Idade Média, pessoal, a ciência como é que era tratada? O conhecimento era subordinado à fé religiosa. Quem comandava o conhecimento era a igreja, ela que dominava o saber, tá? Então, o estudo preservado por mosteiros e escolas islâmicas. A ciência servia para reforçar visões teológicas, tá? Isso era na Idade Média. É claro que com o tempo foi mudando. E aqui teve uma grande virada de chave científica. Olha só, a ciência passou pelo Renascimento e Iluminismo. Aqui temos um rompimento com os dogmas religiosos. Não é só a igreja que dominava o saber mais. Tivemos a valorização da razão, experimentação e método. Aqui temos o Galileu e o Newton. No caso do Galileu, pessoal, ele começou a observar melhor o espaço e concluiu que o céu não era perfeito e estava todo o tempo mudando. Ele descobriu que a Lua tinha montanhas, que Júpiter tinha próprias luas. Então, ele começou a defender o heliocentrismo. Para quem não sabe, heliocentrismo afirma que os planetas giram em torno do Sol. E isso a gente sabe. Só que o heliocentrismo ia de contra o geocentrismo. Geocentrismo me fala o quê? Que os planetas e o Sol giravam em torno da Terra, que a Terra era o centro do universo. E a igreja, ela acreditava muito no geocentrismo.
Então, quando Galileu, ele defendeu, ele trouxe o helicentrismo, ele foi de encontro, né, à igreja. Então, o que aconteceu? Galileu, ele até sofreu com a pena, porque ele foi julgado por inquisição, ele foi condenado à prisão domiciliar até os últimos anos da sua vida, pelo fato de ter ido contra as ideias da igreja, tá? Mas ele continuou escrevendo e estudando, tá ok? E com isso, no Renascimento, a gente teve a criação da ciência moderna, com bases matemáticas e empíricas, tá? E com isso, a ciência chegou no século XIX e XX. Aqui tivemos a consolidação de grandes teorias, temos a evolução com Charles Darwin, termodinâmica, eletromagnetismo, tá? Temos aqui o nascimento da ciência institucionalizada, que isso quer dizer o quê? A partir desse momento, tivemos a criação de universidades, de laboratórios, tá? Todo esse aparato para desenvolver o estudo da ciência, tá? E aqui também tivemos o surgimento da filosofia da ciência como campo específico. E o que ela me fala? Olha só. A filosofia da ciência, pessoal, ela é um ramo da filosofia que estuda a própria ciência. Em outras palavras, ela critica a própria ciência. Então, ela começa a fazer perguntas, tipo, como ela funciona? Quais são os seus fundamentos? Como o conhecimento científico é construído? E quais os limites e implicações éticas das ciências? Então, a ciência, ela critica a própria ciência. Então, tá aqui, né, o que fala do que a filosofia é. Ó, a filosofia da ciência, ou conhecida também como epistemologia, é a área da filosofia que investiga as questões levantadas pela reflexão sobre a ciência e a prática científica, como a sua metodologia, a demarcação científica, a objetividade científica, a validade do conhecimento científico e entre outros, tá? Então, a filosofia da ciência, pessoal, ela busca responder perguntas como: o que torna uma teoria científica? Como sabemos que uma teoria é verdadeira ou falsa? A ciência ela é neutra? Toda descoberta científica é benéfica? Então, são esses tipos de perguntas que a filosofia tenta explicar. Por exemplo, a bomba atômica. Ela é uma descoberta científica. Mas a bomba atômica, ela começou a levantar bastante questões éticas, né? E concluíram que nem toda descoberta tem um valor positivo, tá ok? Então, a filosofia, ela vem para questionar esses limites, tá certo? E como é que a ciência vai se comportar, né? Quais são as perspectivas futuras da ciência? Olha só, a ciência do futuro, ela está sendo moldada por novas tecnologias, desafios globais e dilemas éticos. Algumas tendências incluem o quê? Olha só, a ciência, ela começa a ser interdisciplinar. Outras áreas já começam a se envolver com a ciência. Por exemplo, a biotecnologia é uma mistura de biologia com tecnologia. Dois ramos diferentes que estão se juntando com um objetivo. A neurociência, aqui a gente tem a psicologia, temos a química, temos a informática, né? Temos a medicina, campos, né, que são considerados aí divididos, estudados separadamente, que estão estudando junto. Então, a ciência acaba se tornando interdisciplinar, tá? 2, é uma ciência aberta e colaborativa. O que aqui está me dizendo? A ciência mudou com o avanço da informática, da informação, né? Informática, por quê? Pessoas, elas acabam divulgando seus artigos, onde outras pessoas acabam estudando. Isso faz... O que isso acontece? Pessoas de países diferentes acabam trabalhando juntos em um mesmo assunto. Então, ela se torna o quê? Uma ciência aberta e colaborativa, tá? 3, bioética e responsabilidade. O que isso quer me dizer, pessoal? Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, né? Tá até parecendo o filme do Homem-Aranha. Pois é, pessoal, com esses grandes avanços, a ciência, ela tem que ficar de olho. A bioética, no caso, ela tem que ter limites, é uma ciência que dá limites no que devemos ou não fazer com o que descobrimos. Até porque ela pergunta, a ciência, ela nos serve como lucro ou como um bem comum? Tá? Então, a bioética, ela vem para colocar certos limites, tá? E, é claro, a inclusão e diversidade. Por quê? Porque antigamente a ciência era muito dominada pelos homens, né? Hoje em dia, pode ter mulheres, negros, índios, todos aí trabalhando em prol da ciência, tá certo? E, é claro, a gente vai falar aí de modelos e teorias sobre a origem da evolução
da vida. O que ela me fala? A ciência constrói modelos explicativos baseados em evidências para entender como a vida surgiu e evoluiu. Então, a ciência ela me traz alguns modelos sobre a origem da vida, como o criacionismo, né, que é parte do religioso. Temos a parte da abiogênese. O que a abiogênese me fala, pessoal? Que a vida surge de um ser inanimado. Olha só essa imagem aqui da abiogênese. Tá vendo esses ratos? A biogênese me fala de que esses ratos vieram de uma roupa suja, ou seja, a roupa suja, ela deu vida a esses ratos. Isso, pessoal, naquela época, muitos anos atrás, eles acreditavam realmente. Hoje a gente olha assim e fala, meu Deus, que absurdo. Mas antes, era o que eles acreditavam. Aí veio as pesquisas, os experimentos, os testes, né? Aí surgiu quem? A biogênese. E me fala o quê? Que a vida só surge a partir de uma outra vida, tá? Quem fez essa descoberta foi o Louis Pasteur, que derrubou de vez a teoria da abiogênese, conhecida também como teoria da geração espontânea, tá? Temos a panspermia, que fala sobre a origem da vida, que eles defendem que a vida veio do universo, tá? E temos a evolução. A evolução, no caso, ela vai se aplicar a teoria da evolução, né, que vai falar de lamarquismo, darwinismo, a teoria sintética da evolução. Essa teoria sintética da evolução é a junção de genética e biologia, tá? Com isso, como é que Darwin, ele consegue comprovar a teoria da evolução através de fósseis e a genética sustenta a evolução e suas mutações natural. Então, essa é a ciência, ela traz esses modelos sobre a origem da vida, tá? E olha só, quais são os impactos da teoria científica? A gente tem alguns. Temos as transformações no modo de pensar, que trazem um olhar baseado na razão, na dúvida e na comprovação, tá? Tem impactos profundos em diversas áreas da sociedade, como na saúde, na agricultura, na ecologia, na tecnologia e na indústria, na educação também, tá? Temos as teorias, não são verdades absolutas, quer dizer o quê? Podem ser revisadas ou substituídas com bases em novas evidências. No caso aqui, ó, heliocêntrica e partículas subatômicas. Um outro exemplo que eu posso trazer para vocês, que a gente comentou aqui na aula, a biogênese e biogênese. Quem era aceita? A biogênese, que uma vida surgia de um ser inanimado. Tivemos novas evidências, a ciência mudou, formando a teoria da biogênese, ou seja, mudou, tá? Entenderam? Temos aqui exemplos marcantes da teoria da evolução. Mostrou que os seres vivos se transformam com o tempo, estão interligados a se adaptarem ao ambiente, influenciou a biologia e até os debates sociais, tá? Então, como é que está a ciência no mundo real? Ajuda a sociedade a tomar decisões conscientes e combater a desinformação, tá certo? Um ponto que a gente vem trazendo aqui também, pessoal, que vai ajudar bastante aí, temos o conhecimento popular e o conhecimento científico. Olha só, tranquilo, tá? O que o conhecimento popular me fala? É aquele construído a partir da experiência cotidiana, transmitido oralmente entre gerações e baseado em costumes, tradições e vivência. É aquela famosa, né, conhecimento passado de geração para geração. Por exemplo, não pode comer manga com leite que faz mal, menino. Então, esses são o tipo de conhecimentos que não foram submetidos à experiência, conhecido como conhecimento popular, diferentemente do conhecimento científico. Olha só, é sistemático, produzido por meio de estudos, pesquisas e experimentos controlados, utilizando o método científico. Aqui temos a parte já de que aquele conhecimento foi testado, foi comprovado e foi registrado, passado por toda uma etapa do método científico. É claro que um conhecimento não anula o outro, um conhecimento não é mais importante que o outro, até porque os dois são um conjunto, trabalham junto e são importantes, tá bem? Aqui está um quadro aqui para vocês, fazendo comparação entre o conhecimento popular e científico. Olha só, falar aqui com vocês. Enquanto a origem do conhecimento popular é cotidiano, através de tradição, senso comum. Já o conhecimento científico é através da observação sistemática e experimentação. Como é feita a transmissão do conhecimento popular? Oral, cultural, prática.
Já o conhecimento científico é através da escrita, da pesquisa, do método científico. Quais são o método do conhecimento popular? É intuitivo, é empírico, é subjetivo. Já o científico, ele é controlado, é verificado e objetivo. Exemplos: conhecimento popular, chás caseiros, provérbios, agricultura familiar, todos esses conhecimentos que não passam pelo método científico, tá? Já o conhecimento científico são as vacinas, que já passaram por estudos, teorias físicas, métodos diagnósticos. Então, essa é a diferença entre esses dois tipos de conhecimento que a ciência vem atuando, tá ok? Então, vamos fazer um resumo da nossa aula de hoje, recapitular o que vimos. A gente viu, né, como a gente entende a ciência, viu que a ciência ele é um conjunto de conhecimentos organizados que busca explicar os fenômenos da natureza por meio da observação, experimentação e raciocínio lógico. Vimos a história da ciência, certo? Que a história da ciência mostra como esse conhecimento se desenvolveu ao longo do tempo, desde a antiguidade até os dias atuais, com destaque para o surgimento da ciência moderna. Vimos a filosofia da ciência também, pessoal, que fala que a filosofia da ciência reflete sobre como a ciência funciona, seus métodos, seus limites e implicações éticas. E acabamos de ver sobre o conhecimento popular e científico, né? Que falamos as diferenças e relações entre o conhecimento popular e o conhecimento científico, além das perspectivas futuras das ciências, tá bem? A gente falou. Qual das alternativas melhor define o papel da filosofia da ciência? A gente falou isso da nossa aula. Alternativa A: desenvolver novas tecnologias para a sociedade. Alternativa B: refletir sobre a natureza das ciências, seus métodos e limites. Alternativa C: organizar os fatos históricos das civilizações antigas. Alternativa D: criar experimentos para comprovar teorias físicas. Ou alternativa E: divulgar o conhecimento científico para o público leigo. E aí, pessoal, qual das alternativas seria a correta? É a alternativa B, pessoal. É refletir sobre a natureza da ciência, seus métodos e limites. Lembra que eu falei? A filosofia ela está para criticar a própria ciência, tá certo? Alternativa 2. Durante qual período histórico a ciência passou a se basear na observação e na experimentação, marcando o surgimento da ciência moderna? Alternativa A: foi na antiguidade? Alternativa B: na Idade Média? Alternativa C: no Iluminismo? Alternativa D: no Renascimento? Alternativa E: era contemporânea. E aí, pessoal, durante a nossa aula, eu vou até dar uma dica para vocês. Lembra que eu falei de Galileu, que fez experimentos, né, que foi de contra a igreja? E que período foi esse acontecimento? Alternativa A, B, C, D ou E? Foi na alternativa D, né, pessoal? Foi no Renascimento, onde Galileu ele fez as suas observações e começou a criar a ciência moderna, tá ok? Vamos para a terceira questão? Olha só. A teoria da geração espontânea foi abandonada por quê? Lembrando, pessoal, a teoria da geração espontânea é conhecida como abiogênese, né? Conhecida também como teoria da geração espontânea. Foi abandonada por quê? Alternativa A: era baseada em argumentos religiosos. Alternativa B: não considerava a existência de micro-organismos. Alternativa C: foi substituída pela teoria da biogênese com evidências experimentais. Alternativa D: defendia que a vida surgiu de reações químicas primitivas. Alternativa E: foi considerada ética e cientificamente correta. E aí, pessoal, A, B, C, D ou E? E aí, qual é dessas alternativas que vocês acham? Vamos para o gabarito, é a alternativa C, né, pessoal? Foi substituída pela teoria da biogênese. Lembra que eu falei? Com evidências experimentais. Quem foi que fez essas evidências experimentais? Foi Louis Pasteur, que conseguiu derrubar de vez a teoria da abiogênese, tá certo? Vamos para a quarta questão? Olha só. Sobre o impacto das teorias científicas, é correto afirmar que: alternativa A: as teorias nunca mudam, pois são verdades absolutas. E aí? Alternativa B:
As teorias científicas são fixas e não se relacionam com outras áreas? Alternativa C. As teorias científicas influenciam apenas a biologia? Alternativa D. As teorias científicas são atualizadas conforme novas evidências surgem? Alternativa E. As teorias servem apenas como opinião de cientistas renovados. Essa tá fácil, né, pessoal? A gente elimina essas aí, tranquilo. E aí, o gabarito, já vou direto no gabarito, é a alternativa D, né, pessoal? Que é a mais óbvia que tem. As teorias científicas são atualizadas conforme novas evidências surgem, tá certo? E vamos para a última questão, que é a questão 5, olha só. Em relação ao conhecimento popular e científico, falamos disso, marque a alternativa correta. Alternativa A, o conhecimento científico é sempre superior ao popular, e em algum momento eu falei isso? Alternativa B, conhecimento popular e científico não podem coexistir? Sei não, hein? Alternativa C, o conhecimento popular é mais confiável porque é baseado em tradição? Alternativa D, o conhecimento científico é sempre definitivo e inquestionável? Alternativa E, conhecimento popular e científico pode se complementar em diversas situações. Pessoal, acho que não tem nem muito o que falar, acho que a gente já vai até direto mesmo na resposta. É a alternativa E, né? Sem dúvidas. É um conhecimento popular e científico que pode se complementar em diversas situações. Inclusive, eu falei disso na aula passada. As duas são importantes, pois uma ajuda a outra, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham acertado todas essas questões. Se não acertou, não faz mal, dá uma olhada, retorna à aula passada, dá uma assistida para tirar algumas dúvidas, tá? E nos encontramos na próxima aula e tchau, tchau!